Aleluia, levante suas mãos. Engrandeça aquele que vive. Você está aqui para isso. Digno de toda adoração, digno de todo louvor, digno, 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 digno. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a brilhante estrela da manhã, o médico dos médicos, o Senhor dos Senhores, o Rei da glória. Quem é esse? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. Quem é este? Quem é esse? Quem é esse que os demônios e as doenças correm dele? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que a morte não pôde vencê-lo? Quem é esse? Quem é esse? Quem é este que teve poder de andar sobre o mar? Quem é o homem que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é um homem que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não poder atravessar, chame esse homem com fé. Tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entomar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor do outro lado, quando estiver frente ao mar e não poder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriga o mar. Não tenha medo,
Tem mares que é você que vai atravessar. Mas tem mares que é Deus que vai te atravessar. Vou repetir. Tem mares que é você que vai atravessar. Mas tem mares que é Deus que vai te atravessar. Mas de uma coisa é certa: atravessar você vai. Estou falando para crente. Você vai atravessar. Você vai atravessar. Não importa se vem Faraó atrás. Meu Deus do céu. Estou sentindo uma fragrância. Fragrância de trono. Trono da graça. Para fazer o que você não pode. Deus diz: ei, o que você não pode, eu posso. Apenas permanece. Não retroceda 1 milímetro naquilo que eu te falei, diz o Senhor. Não é por vista, não é por sentimento, nem por notícias. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu sou aquele que digo e cumpro o que eu digo. Eu cumpro porque eu tenho condições de cumprir. Nada é demasiadamente difícil para mim, o Senhor, fazer. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie no que você acha que é certo, mas se apoie na minha palavra, diz o Senhor. Ela é luz, ela é bússola, ela é segurança, ela é provisão, ela é saúde, ela é direcionamento, ela é vida. E prenda sorri canti sorri la ramasigas. Rede que entra sarache te cantela ras. Eu comprei a minha igreja com alto preço, preço do sangue de um justo. Eu te trouxe para perto. Estavas desgarrados como ovelhas errantes, mas eu os resgatei. Agora estás no reino do Filho do meu amor. E te digo, não espantes com o pavor noturno, porque eu sou contigo. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não abra os ouvidos para diagnósticos e relatórios que não vêm de mim. Guarda o teu coração, preserva os teus ouvidos, refina o teu ouvido para ouvir o que vem de mim, diz o Senhor. Eis que nesses últimos dias tenho falado diretamente com pessoas, e muitas delas
não tem se apercebido da minha voz. Mas eis que hoje estou aqui falando novamente. Não sabeis vós que venho como ladrão na noite? Prepara-te, 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 lava tuas vestes, porque eu venho buscar a minha igreja, santa, imaculada. Eis que o tempo se aproxima. Eis que o tempo se aproxima. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Abre a porta do teu coração, para que eu possa fazer morada e que possamos ceiar juntos. Tua vida é por demais preciosa para mim. Não importa o que dizem a teu respeito, fica com o que eu digo a teu respeito. És a minha imagem, és a minha semelhança. Tens o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Nenhum mal te tocará, porque já dei ordem aos meus anjos para te guardarem, diz o Senhor. A tua fidelidade a mim tem aberto e abrirá mais portas diante de ti. Muitos da tua família eu trarei para perto de mim, por conta da tua fidelidade. Corações serão quebrantados, famílias todas serão arrebatadas para o meu reino, por conta da fidelidade da minha igreja. Não negocie a unção que eu coloquei sobre a tua vida. Seja fiel até o fim. Guarde a minha palavra no mais íntimo do seu coração. Seja um mensageiro fiel do meu reino, pois o tempo se aproxima. Os dias são maus. Estou prestes a fechar a arca. O meu desejo é que nenhum se perca, mas pela dureza do coração de muitos, muitos perecerão. Mas minha igreja acorda. Meu reino é muito mais do que carro e casa. Eu te entreguei a bandeira do Evangelho. Corra velozmente e anuncie aos quatro cantos que o Senhor Jesus está voltando. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para distribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que há de vir. Aleluia, você pode sentar. Obrigado, louvor.
Aleluia, boa noite, igreja, graça e a paz, amém? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Por favor, mídia, coloca o tema aqui. Colocou. João viu. O que será que João viu? O que é que o apóstolo João viu? Exilado, estava preso por conta da palavra de Deus, estava numa ilha grega chamada Ilha de Patmos, por conta de pregar a palavra, ele foi exilado naquela ilha. E quem diz que Deus não fala com quem está preso? Ele podia estar preso para os homens, mas ele estava preso por conta da palavra. Mas ele estava preso numa ilha, mas não estava preso no espírito. E ele teve as maiores revelações acerca do final dos tempos. Ele teve as revelações do livro de Apocalipse. Você já imaginou que privilégio? Jesus Cristo. Deus revela Jesus ao anjo e o anjo passa essas revelações para João e diz: escreve, relata tudo que você viu. Amém? E eu queria que a mídia colocasse aqui, por favor, na Almeida, revista atualizada, Apocalipse capítulo 1. Crente, não tenha medo de Apocalipse. Não tenha medo do livro de Apocalipse. É um livro que a igreja vence. Ei, Deus não cria nada para derrota. A igreja não foi criada para perder. Ela foi criada para sair vitoriosa. Mas não só quando chegar no céu. Temos que acabar com essa história de, como eu quero chegar lá, porque eu quero vencer. Não, você tem que vencer aqui. Lembra que Jesus disse? Eu venci. Tereis aflições no mundo, mas tende bom ânimo, eu venci. E nós estamos aqui para vencer também. Nele. Nele. Amém? Está aí já? Apocalipse capítulo 1, versículo 1, por gentileza. A primeira palavra do livro de Apocalipse é a palavra revelação. Quantos sabem que Deus não é um Deus misterioso? Embora tenha gente que goste disso, né? Jeová é mistério. Jeová é mistério, 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 mistério. Ei, mas o mistério quer ser revelado. O mistério já foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória, foi revelado. Então a palavra revelação, a primeira palavra do livro. Em inglês você não encontra a palavra Apocalipse. Você encontra a palavra Revelation, é o livro da revelação. É o livro que mostra Jesus ressurreto, vitorioso, a igreja triunfando. Isso era para ser alegria para nossas vidas. Amém? E diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, diga em breve, devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Deixa eu dizer uma coisa, as coisas que João escreveu nesse livro, foram coisas que não disseram a ele, ele viu. Você não entendeu não, vou repetir. Não foi dito a ele, ele viu. E a igreja hoje tem que passar da condição de ouvir dizer para ver. De olhar a palavra de Deus, tirar ela
das letras e colocar na vida. Ah, ouvir, mas que tal viver? Ver a palavra se manifestando na sua vida, a palavra sendo verdade todos os dias na sua vida. Deixa eu contar um testemunho rápido. Estava eu em casa hoje, de manhã, e a cigarra tocou. Aí eu disse, pois não, quem é? Aí a pessoa disse, é fulano e fulano, a gente tem uma palavra de Deus para você. Eu disse, oxe. Eu disse, manda. Eu lá de dentro, eu nem saí. Apocalipse 21, 4 e 5, eu disse, recebi. Confirmação do que eu ia pregar. Deus faz assim, ele vai na porta. Ei, Deus sabe onde você mora, viu? Lá de dentro. A mulher lá de fora disse, Apocalipse 21, 4 e 5, você recebi, está entregue. Amém, pode ir. É assim. Isso é o nosso dia a dia. Se sabemos que Deus está 24 horas velando para cumprir a sua palavra, porque muitas vezes passamos o dia como se Deus não estivesse conosco. Como se a palavra de Deus fosse apenas viva e eficaz dentro de um culto. Aqui é o lugar que nos reunimos para cultuar, mas o nosso culto é diário. A nossa vida é um culto. A palavra de Deus ela é 24 horas. Você já parou para pensar que Deus está 24 horas olhando para você? Esperando que você haja conforme a palavra para ele dizer sim e amém? A palavra velar quer dizer vigiar. Deus vigia você 24 horas. Mas não é vigiar para dizer, não estou vendo, viu? É não, para dizer assim, bora. Faz o que eu mandei. Anda na minha palavra que eu quero liberar. O poder não é nosso. Mas está em nós. Vou repetir, o poder não é nosso, mas está em nós. Paulo disse, temos um tesouro em vaso de barro. O vaso é barro, mas o tesouro está dentro, não é barro não. Muito maior é o que está dentro de você. Muito mais poderoso é o que está dentro de você. Nós temos que parar de nos ver como barro. E olhar mais para o tesouro. O barro por si só não faz nada. Mas o tesouro que está dentro do barro pode todas as coisas. Quando estão entendendo? Paulo disse, eu tudo posso. Não era ele. Era o homem interior. O tesouro que está aí dentro de você não tem preço. O próprio Deus habita dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Continuando o texto. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Lê, ouve e guarda. Tem gente que só lê. Tem gente que só ouve. Tem gente que só lê e ouve. Mas não adianta só ler, ouvir, ou ouvir e ler e não guardar. Guardar não é botar num canto e esquecer, não. Guardar é viver. Eu não queria tocar nesse ponto, mas como o Senhor pediu, eu vou tocar. Meus amados, todo mundo está assistindo o que está acontecendo no mundo. Aí você deve estar pensando, mas as guerras sempre existiram e sempre existirão. Concordo. Mas a Bíblia, ela está repleta de relatos, de instruções acerca de sinais. E aí a igreja, muitas vezes, ela é levada ao extremo, aos extremos. Ou vive atrás de sinal demais, vendo coisa que não existe, e tirando conclusão errada das coisas, ou também vai para o outro extremo, que também é perigoso. Vive como se não tivesse sinal nenhum acontecendo. E a Bíblia, ela é um livro de revelação
e é um livro de equilíbrio. Os sinais devem ser vistos e analisados à luz da palavra. Amém, meus amados? Nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo. Israel esteve em guerra, sempre esteve, e está, e sempre estará, até que Jesus venha. Mas a coisa está afunilando. Tudo está se cumprindo. Você sabia que na primeira vinda de Jesus, quando foi anunciado, cerca de 700 anos antes de Jesus vir pela primeira vez, o livro de Isaías já falava que Jesus viria, que viria um Messias, apontava para aquela vinda, e as pessoas não deram crédito àquilo, e ele veio. Tanto é que não deram crédito que muitos não receberam ele. Mas o livro de João diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essas pessoas estavam esperando um Messias idealizado por eles. Eu não sei que tipo de Messias você está esperando. Se é um Messias idealizado por você, ou se é o Messias das Escrituras. Porque quando a gente espera algo idealizado por nós, pode ser que não chegue. Mas quando é idealizado por Deus, vai ser bênção para a tua vida. Será que o Messias idealizado é aquele que eu posso tudo? Jesus é gente boa demais, ele entende tudo. Bate. Será que é esse tipo de Jesus? Ou é um Jesus que não negocia princípios? Que ama, que acolhe, que não faz acepção de pessoas, mas que não negocia princípios. O certo é certo, o errado é errado. O sim é sim, o não é não. Será que se Jesus voltasse hoje, eu estou falando como ele fez a primeira vez, em carne, teria algumas igrejas que não aceitariam ele? Porque julga pelas aparências. Quantas vezes Jesus foi afrontado por pessoas, questionado, por que está sentando com pecadores? Por que teus discípulos não lavam as mãos? Regras, 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 regras. E o Messias ali na frente. E será que nós não estamos desse mesmo jeito hoje? Muitos. Em muitas áreas da nossa vida. Olhando mais para regras do que para o Messias. Essa história que Jesus vai voltar, isso é conversa de crente, será? Se é conversa, a gente está perdendo tempo aqui. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e continuamos no nosso pecado. Ou seja, está todo mundo condenado ao inferno, se Jesus não ressuscitou. Mas ele diz: mas Jesus ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Nós não podemos, meus amados, passar 24 horas, claro, diante de uma televisão, olhando as desgraças que estão acontecendo no mundo e ficar só com medo e lamentando. Porque está tudo aqui no livro, está tudo escrito. Por isso que o livro, a Bíblia, é o livro mais atual que existiu, que existe e que existirá. Porque está tudo escrito aqui. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, está tudo aqui. Literalmente está aqui. E nós que somos guardiões dessa palavra, devemos ser, não podemos nos assombrar e nem se assustar com o que está acontecendo. Mas nós temos que entender qual é a nossa posição no meio de tudo isso que está acontecendo.
Qual é o meu papel como igreja? Você já parou para pensar isso? Qual é o seu papel como membro do corpo de Cristo? O que é que Deus quer para você, individualmente, como membro do corpo de Cristo nesse tempo? É só ficar lamentando? Está morrendo gente na faixa de Gaza. Sempre morreu. Agora que está se divulgando mais, porque os meios de comunicação estão acessíveis para mais pessoas. Mas sempre aconteceu. Se você lê os livros do Antigo Testamento, o livro de Reis, Crônicas, sempre o povo de Israel esteve em guerra. Mas vai chegar um tempo, meus amados, que isso vai cessar. E não vai demorar. Só que antes disso acontecer, pouquíssimo tempo antes, isso que eu quero que você entenda, pouquíssimo tempo antes de tudo isso cessar, haverá um evento que na cronologia dos tempos, nas profecias bíblicas, é o próximo evento que está marcado. Está lá no calendário de Deus, próximo evento. Um povo vai ser tirado daqui. Porque quando chegamos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o livro começa a falar acerca do iníquo, do anticristo. Observe, Israel está em guerra. Você vê que está se fechando toda aquela região ali contra Israel, que não é a primeira vez. Já tivemos várias e várias guerras, desde 1948, quando Israel voltou a ser novamente reconhecido como nação, que aqueles povos palestinos ali tentam expulsar Israel. E quanto mais eles tentam guerrear contra Israel, mais Israel cresce. Em território, em força. Humanamente falando, era impossível eles ganharem aquelas guerras. Mas a mão de Deus esteve sobre eles, para que eles, entendam uma coisa, para que as profecias se cumprissem, se cumpram, Israel tinha que estar como nação de novo. Então, se a profecia dizia que eles tinham que virar nação, ninguém podia evitar isso. Tentaram combater e Deus botou a mão, disse, aqui ninguém mexe. Meus amados, eu não estou aqui, entenda, fazendo apologia, dizendo que o que Israel está fazendo hoje é certo ou não, amém? Eu estou pregando a palavra, quando estão entendendo? Eu estou falando o que a Bíblia diz, que Israel foi preservado, está sendo preservado, amém? Mas que todas essas coisas, elas convergem para uma coisa só, que é a volta de Cristo. E abrindo parênteses aqui para a tua vida, entenda uma coisa, todas as profecias que Deus tem a teu respeito, Ele vai mover as águas, vai fazer de tudo, faz rio secar, faz rio encher de água, faz tudo, mas se cumpre. Porque se você falasse acerca da volta de Jesus, antes de 1948, era loucura. Porque Israel não tinha nem terra. Era um povo que estava espalhado no meio do mundo. Espalhado, não tinha terra. Como é que você pensava, como é que pode a Bíblia dizendo que Jesus vai voltar para um povo na terra deles, se esse povo não está na terra deles? Nem terra tem. Aí sabemos que no começo do século XX começou a ter um movimento sionista, os judeus começaram a voltar para a sua terra. E em 1948, eles foram novamente reconhecidos como nação. Ou seja, todas as coisas convergindo para que a profecia se cumpra. Deixa eu te dizer uma coisa. Biblicamente e historicamente, já está tudo pronto. Pode ser hoje. Tem pessoas que dizem assim, mas espera aí, Jesus não vai voltar agora não, porque nem todo mundo ouviu falar de Jesus ainda. Meus amados, Deus ele se manifesta de várias formas. Tem pessoas que nunca vão ouvir falar de Jesus, porque tem pessoas que não vão receber essa informação. Mas Deus vai se manifestar para elas
de alguma forma. Até a natureza fala que existe um Deus. Pega uma pessoa lá no fim do mundo, que não tem acesso a informação nenhuma, nunca chegou um missionário lá, mas aquela pessoa sabe que existe um Deus. Aí Deus não vai salvar, porque ela não entrou numa igreja e não levantou a mão. Você entende que às vezes nós pensamos mais nas regras do que no Messias? Eu acho que um dos grandes mistérios é esse. Como é que Deus vai salvar? Como é que a pessoa ela é salva? Isso não cabe a mim e a você. A salvação é por Jesus. Mas como aquilo vai se dar, não cabe a mim e a você. Vamos ter muitas surpresas quando chegarmos lá. Surpresas boas e outras nem tanto. Pessoas que pensávamos que estariam, não vão estar. Infelizmente. E outras que ninguém dava nada, vão estar. Porque a salvação não cabe a mim, a você julgar. Eu tenho que cuidar da minha. E ajudar você com a sua, mas eu não posso ser salvo por você. Quando estou entendendo? Então não posso, como igreja, como membro do corpo de Cristo, fechar meus olhos, meus ouvidos para o que está acontecendo no mundo, ser um alienado. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Até para eu me posicionar, entenda, como igreja. O que é que Deus quer que eu faça hoje, nesse tempo? Entenda, meus amados, estamos profeticamente vivendo um intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A igreja é um intervalo. Não vai dar tempo, claro, falar sobre isso. Quem fez o rema sabe, quem não fez, faça. Amém? Para saber. Mas quando a gente vai para o livro de Daniel, tem profecias acerca do povo judeu. Ele fala sobre 70 semanas. Dessas 70, 69 já foram cumpridas, faltam 7 anos. Mas esses 7 anos só vai ser cumprido depois que a igreja sair daqui. Estamos no intervalo. A igreja era um mistério, nunca foi falado em igreja no Antigo Testamento. Você não vai ver a palavra igreja no Antigo Testamento em lugar nenhum. Esse era o mistério. Ninguém, por mais fiel a Deus que o homem pudesse ser, nunca ia passar na cabeça dele, Deus descer do trono, andar no meio dos homens, com carne e osso, comer com eles, e depois esse Deus morrer, ressuscitar e vir morar dentro do homem. É loucura, ninguém acreditar. E hoje nós estamos vivendo essa loucura. E aí? Para pensar. Deus desceu do trono, na figura do seu Filho Jesus, veio em carne, sujeito às tentações, trabalhou, deu expediente, orou. Que loucura, Deus orando. Mas só que ele estava na figura humana. E tem gente que ainda não acredita que Jesus veio como homem. Se Jesus tivesse vindo como Deus, ele ia orar para quem? Para ele mesmo, é? Se Jesus tivesse vindo como Deus, ele não precisaria ser ungido. Porque quem é que vai ungir Deus? Alguém se candidata aí para ungir Deus? Jesus veio como um homem. Porque o resgate tinha que ser uma vida humana para resgatar a vida humana. Mas ele não está mais naquela cruz. Vamos adiantar o texto aqui. Aleluia. João, versículo 4. João, ele escrevendo, era uma carta. Eu, João, vírgula, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, a igreja de Casa Caiada, a igreja do Brasil, a igreja do mundo. Isso vale para todas as igrejas, meus amados. Ele diz, as igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo,
a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando ele diz que todo olho verá, ele não está falando do arrebatamento. Quantos estão entendendo? Porque o arrebatamento só a igreja vai ver. E eu boto igreja aqui, entendo, igreja com I maiúsculo, viu? Eu não estou falando de denominações. Eu estou falando de igreja indivíduo. Porque quem vai ouvir a trombeta não é a congregação, é você. Quando ele fala que todo olho verá, já é a volta de Jesus para a terra com a igreja, para reinar aqui. Aí, veja, até os que o transpassaram, até os que crucificaram, até os que não acreditam nele, vão ver. Porque ele vai vir nos céus, os céus se abrem e todo olho verá. Isso não é o arrebatamento. Arrebatamento, Jesus não desce para a terra. Nós subimos e nos encontramos com ele nas nuvens. Eita Jesus. Versículo 7, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí o versículo 9, João vai ter a visão. É aqui que eu quero chegar, ó. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando estão entendendo que ele estava exilado ali, exilado. Estava preso, porque pregava a palavra. Agora sim, vamos e convenhamos, né? Quem já viu umas fotos de Pátimos, é um cenário lindo, viu? Por isso que Deus, até isso, Deus colocou a mão. Vai ser preso, mas vai ser preso num dos maiores lugares mais bonitos do mundo. Uma ilha grega. Mas enfim, vamos lá. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês? O quê? Meu Deus do céu. Não é o que ouve. O que vê. João viu Jesus. Só que não aquele Jesus humilhado na cruz, que muitos cuspiram nele. Ele viu Jesus dessa forma aqui. Vamos lá. Dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Casa Caiada. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como se refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu não sei se você entendeu pelas palavras de João aqui, que ele tinha dificuldade de descrever o que ele estava vendo. Não tinham palavras humanas para descrever Jesus em glória na frente dele. Por isso que ele diz, é como se fosse. Era semelhante. O que ele conhecia de mais força, de brilho, era o sol. Ele disse, ele brilhava como o sol na sua força. Quem consegue olhar? Era tão branco, tão puro as vestes de Jesus, que ele não conseguia assemelhar o que ele disse. É como lã, como neve. Oh, meu Deus do céu. É assim que ele está hoje, viu?
Eu fico imaginando a cabeça desse homem, João, vendo tudo isso. Já no fim do seu ministério, os estudiosos, né, a história, na verdade, fala que João foi o último apóstolo a morrer, né, cerca de 96 anos depois de Cristo. Mas eu creio que ele nunca mais esqueceu daquelas imagens que ele teve. E a ordem foi o quê? Escreva o que você viu para as igrejas. Nós temos que falar mais sobre essas coisas. Estou falando casa cada não, meus irmãos, que aqui a gente fala. Estou falando da igreja de Cristo. Está chegando o tempo. É dessa forma que Jesus está. Jesus não é o menininho da manjedoura. Jesus não é aquele pregado na cruz. Jesus é esse aqui, ó. Aquele que vive, aquele que está com os olhos te vendo, está com os ouvidos ouvindo, está com a mão estendida para você. É o teu advogado fiel. Esse é o Jesus da Bíblia. E ele diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. E eu acho interessante que tem gente que ainda discute que o poder de Deus não faz a pessoa cair. Vai olhar para o sol. É o ser humano diante da divindade. Não aguenta. Por isso tem gente que chora, se derrama, corre, grita, cai. Porque é demais para entender. E não se entende. Deus não se entende, Deus se adora. O problema é que tem muita gente dentro da igreja querendo entender Deus, em vez de adorar. Você vai conhecê-lo mais quando você adorar mais. Não estou aqui, meus amados, pelo amor de Deus, desmerecendo o estudo de forma nenhuma. Mas eu estou falando que não é só o estudo. Não é só um conhecimento de letra. Não é só um conhecimento de saber coisas, mas é relacionamento. Não estou, repito, de forma nenhuma desprezando a teologia. Amém? Mas eu estou dizendo que precisa de relacionamento. Porque senão são só palavras. Vai ficar olhando aqui, olhos de chama de fogo, e nada. Porque o que faz você entender o que João passou aqui e por que ele caiu é o Espírito. O Espírito Santo é que nos indica e nos mostra por que ele caiu. Você já imaginou você diante de Jesus hoje? Diz que ele não conseguia descrever, caiu como morto. Mas o texto continua. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto. Estive, está no passado. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tem pessoas que dizem assim: Satanás nem a chave de casa tem, né? Mas entenda, ele fala aqui de autoridade. Chave na Bíblia é autoridade. Jesus, quando morreu naquela cruz, quando ele foi nas regiões inferiores, no Hades, e ele saiu dali, por quê? Porque o poder do Espírito foi lá e tirou ele, porque o pecado não era dele, então não era justo ele ficar lá. A partir do momento que Jesus sai dali e ascende aos céus, a morte, agora a autoridade da morte era com ele. Naquele momento Jesus sepultou a morte. E o apóstolo Paulo diz: ó morte, ó morte, aonde está tua vitória? Ó morte, aonde está teu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? Aguilhão é aquele negocinho que tem na ponta do escorpião, que algumas caricaturas da morte, já viu não? Que é um cajado com um negócio na ponta assim, que abre com um capô assim, aquele aguilhão, aquilo é um aguilhão. Aquilo ali quer dizer poder
ou autoridade para matar. Só que o aguilhão quebrou na cruz. Jesus destruiu o aguilhão da morte. Por isso Jesus disse, o último inimigo a ser vencido é a morte, mas aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você entende isso, não? Jesus matou a morte. Na cruz, Jesus matou a morte. É o último inimigo a ser vencido? Mas vai ser. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, você vai receber um corpo. E esse corpo é incorruptível. Esse corpo não envelhece. Esse corpo não adoece. Esse corpo não morre. Jesus não veio dar um jeitinho, Ele veio resgatar nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Ele não quer o homem pela metade. Você vai receber um corpo novo. Você vai viver na Nova Jerusalém com um corpo novo, pisando em ruas de ouro, com um pezinho novinho, glorificado. Diz que a cidade não tem nem porta, porque ninguém quer sair. Não tem sol. Precisa. Uma glória dessa, diz que a glória de Deus vai iluminar a cidade toda. Aí imagina essa glória diante de João, ele não aguentou. Amém? E ele diz, versículo 19, escreve, pois as coisas que viste, passado, que são presente e que hão de acontecer depois destas. Então o livro de Apocalipse, ele fala do passado. Jesus já morreu, mas já ressuscitou. Fala do presente, da igreja. Capítulo 2 e 3 fala da igreja. Capítulo 4 começa a falar do arrebatamento de João, diz que viu o céu abrindo e uma voz dizendo, sobe para cá, arrebatamento da igreja. 24 anciãos de lado do trono de Deus, aqueles 24 anciãos é a igreja, representantes da igreja diante de Deus, depositando suas coroas aos pés, porque tudo é dele para ele, dizendo santo, 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 santo. E no capítulo 5, João vê um desespero em João, ele começa a chorar, porque não achou ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele e desatar os 7 selos. Mas foi dito a ele, tem um que é digno de abrir o livro. Sabe o que é isso? Abrir o livro, desatar os selos. É o julgamento. Vai julgar a terra. A terra vai entrar, meus amados, num período de tribulação. Estamos vivendo o início do início. Nós estamos vivendo o princípio do princípio das dores. No capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a falar aos discípulos como vai ser isso. Guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, pandemias, tudo que estamos vivendo. Mas ele diz que isso é apenas nós estamos no começo do começo. Porque eu repito, lá em Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que o anticristo só vai se manifestar. Só vai se manifestar quando o que está detendo ele sair daqui. Sabe o que é que está detendo o anticristo? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Pronto, é ela. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não se manifesta. Tem que haver primeiro a apostasia. A palavra de Deus, ela fala sobre apostasia, quer dizer separação, afastamento. Ela fala sobre apostasia da fé, pessoas se afastando da fé, amém. Mas nesse texto exclusivo, ele fala apostasia. Alguma coisa vai ter que ser afastada daqui para ele se manifestar. Então o anticristo não se manifesta enquanto a igreja estiver aqui. Mas quando o sal da terra e a luz do mundo, que é a igreja, sair daqui, a terra entra em trevas de vez. 7 anos de tribulação. E você vai estar, sabe aonde? Ceando com o papai. Bodas do Cordeiro. Festa, vai ser a cerimônia de casamento. Porque por enquanto somos noivas do Cordeiro. Ei, mas a noiva vai casar.
A boda do cordeiro é a cerimônia de casamento. E depois voltamos para a festa. A festa é aqui. 1000 anos de festa. Jesus reinando fisicamente aqui na terra. Amém? Apocalipse 19:11. Grupo de louvor, por favor. Apocalipse 19:11. Glória a Deus. Meu Deus, quanta coisa João viu. E o que João viu, nós vamos ver também. Amém? Você crê? Você crê que vai ver? Meus amados, tem privilégio que Deus separou só para a noiva. Aqueles mártires do Antigo Testamento, Noé, Davi, Abraão, homens de fé, Moisés, mas não tiveram o privilégio que a noiva tem, que nós temos, de ter Deus habitando dentro de nós. Não tiveram o privilégio de não passar pela morte. Claro que tiveram, nós sabemos que tiveram uns que foram arrebatados, mas estou falando da população de uma forma geral, não tiveram. E nós podemos não passar pela morte. Porque o apóstolo Paulo diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Se Jesus voltasse agora, você ia para o céu direto, sem passar pela morte. Já parou para pensar nisso? Então nunca mais abra a sua boca para dizer que a única certeza que você tem da vida é que vai morrer. Nem isso você tem. As pessoas dizem aí, tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Jesus diz, quem disse? Você me conhecer, viu? Meu Deus do céu. Quem é esse? Por isso que os discípulos disseram, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem é esse? 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 Apocalipse 19:11 diz assim, vi o céu aberto. Eita Jesus. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E o seguiam, ó você aqui, ó você aqui, ó você aqui agora. E o seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ilha do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16 diz, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para um pouquinho para pensar nesse dia. A igreja toda montada em cavalos. Não se preocupe se você não sabe andar. Deve ter um curso lá para você saber, que não vai ficar ninguém lá, vai vir todo mundo. Jesus na frente, ó, e a gente esperando aqui. O céu se abrir para a gente voltar. E sabe o que é que o apóstolo Paulo disse? Em 2 Tessalonicenses 2,7, olha o que o apóstolo Paulo diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é a igreja. Aí o versículo 8 diz, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus vai matar o anticristo só com um sopro. É assim. Satanás passa anos, ó, arquitetando um plano para te matar, para destruir a tua vida. Deus chega e faz, ó. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra a tua vida. Não importa quem está arquitetando, quem está armando, quem está tramando. Deus está vendo tudo e está dizendo, confia, que com um sopro eu desfaço isso. Já imaginou, mas quanto investimento foi feito em cima do anticristo? A Bíblia relata que vão ser 10 países que vão se unir, e vai vir esse homem, o anticristo,
como se fosse um pacificador. Vê que as coisas estão ficando difíceis no mundo. As nações em guerra, mas vai vir um para pacificar. Mas depois de 7 anos, quando Jesus estiver voltando com a igreja, Paulo diz que ele vai soprar. Só o sopro vai destruir os planos do anticristo. E no versículo 21 de Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: João disse: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas, e lhe serei Deus, e ele me será filho. E que a gente não esteja nesse versículo 8 aqui. Eu não posso encerrar sem ler isso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que nós não estejamos nesse grupo, mas que estejamos no versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Meu Deus do céu, nós não vamos morar no céu, entenda isso. Nós vamos morar na terra, mas não essa. Diz que a cidade desce e vai ser uma nova terra. E sabe quem vai ser o morador mais ilustre? Diz que o próprio Deus vai habitar conosco. Fica de pé. Eu quero falar agora especificamente a quem está aqui e nunca fez uma aliança com Deus. Não adianta nada disso que foi dito, se você não fizer uma aliança com o Senhor. Porque Jesus vem buscar os filhos, e só se torna filho aquele que aceita o filho. Jesus é o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Não existe outro. Ninguém vai participar dessas coisas gloriosas se não tiver o seu nome escrito no livro da vida. E só tem uma forma de escrever o nome no livro da vida: é aceitando, reconhecendo que Jesus veio para essa terra, derramou seu sangue naquela cruz, mas ressuscitou por você, pagou um preço por você. Ele não quer te julgar, não importa o que você viveu até hoje,
Nós não estamos te convidando para uma religião. Nós estamos te chamando para Jesus. Ele está na porta, ó, batendo. Venha cá, meu irmão. Amém. Isso é corajoso mesmo. Gostei do... Foi ligeiro, viu? Gostei. Eu sei que tem mais pessoas. Amém. Ah, foi banheiro. Foi não. Amém. Me empolguei. Eu sei que tem mais pessoas corajosas como ele. Se essa trombeta tocasse agora, ele já ia, ó, conosco. Não queira ficar, meus amados. Tem muita gente que diz assim: hoje não, hoje não, hoje não. E se não tiver um amanhã? E se hoje for a tua última chance? Nós não queremos te constranger. Deus não te constrange a nada. Ele te ama. A salvação tem a ver com amor, não com constrangimento. Não é uma coisa, não é uma imposição, não é uma obrigação, é um reconhecimento. Eu sei que tem mais pessoas aqui que querem, seu coração está fervendo nesse momento, para entregar a vida a Jesus. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer cuidar de você. Ou mesmo você que está aqui, que já teve uma aliança com Ele, mas está desviado por algum motivo, se afastou dos caminhos, que não interessa porque nós não vamos querer saber o que aconteceu, nem tampouco Deus. Ele quer você de volta. Ele só quer que você venha, volte. Tu acompanha aquele casal, por favor. Deus tem alguma coisa para fazer aqui ainda hoje, meu irmão. Levanta tuas mãos. Meu Deus do céu. Às vezes nos apegamos a coisas tão pequenas, meus amados. Nos apegamos a coisas materiais. Mas o Senhor diz aqui uma passagem: acumule tesouro no céu, onde não corrói. Dos teus cuido eu, diz o Senhor. Eu estou cuidando. Escute isso. Deus está dizendo: dos seus eu estou cuidando. Ninguém cuida como eu cuido. Ninguém protege como eu protejo. Então descanse o coração, o Senhor está dizendo. Descanse o seu coração. Eu sou teu advogado, diz o Senhor. Tem pessoa precisando escutar isso aqui. Seu advogado é o Senhor. Deus é o teu advogado. Ele está dizendo: essa causa é minha. Essa causa é minha, o Senhor está dizendo. Eu que advogo tuas causas. Eu vou adiante de ti, diz o Senhor. Eu vou adiante de ti. Apenas confia em mim. Não saia do esconderijo do Altíssimo. Porque todo dardo inflamado, toda seta que vier contra ti, não vai prosperar, porque eu estou diante de ti. Mas não saia da minha proteção, diz o Senhor. Levanta tuas mãos. João viu
milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouros, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Aleluia. Eu vou encerrar, mas eu queria... Você que está precisando de oração, vem aqui à frente. Não importa o motivo, venha. Oh, meu Deus. Pode vir. Venha crendo e confiando, não em mim. De mim mesmo não tenho nada. Mas confiando no poder do teu Pai. Aquele que tem poder de abrir o mar.
adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Ele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de tuas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda,
ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Glória a Deus. Amém? Você recebeu? Teve uma porção aqui, viu? Tem pessoas aqui que vão precisar dessa porção ainda essa semana, viu? Como se fosse um escudo que Deus colocou assim, ó. Porque tinham mísseis, armas apontadas para você. Tinha coisa sendo tramada. Mas Deus colocou agora uma proteção. E foi desfeito lá. O que tinha sido planejado foi desfeito hoje. Lembra do sopro? Esse vento que Deus soprou aqui agora, carregou para longe todo o intento contrário que tinha sobre a tua vida. Se posicione, seja fiel ao Senhor, porque o dia e a hora, ninguém sabe, mas a nossa função é estarmos prontos, fazendo o que fomos chamados para fazer. É assim que Ele quer nos encontrar. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Amém?